Grêmio ou Fluminense? Maracanã. Vamos saber, o Fluminense está na parte baixa da tabela do Brasileirão. Como é que o Mano Menezes vai administrar essas duas situações aí? Primeiro capítulo dessa história vai ser contada logo mais, 7 da noite, daqui a 40 minutos. Maracanã, onde está ela? Mama Jéssica, vamos fazer contato com a Jéssica, já está do lado de fora acompanhando a chegada dos torcedores. Tudo bem, Jéssica? Boa noite. Tudo bom, Cacá? Boa noite, um abraço para você, para os meninos de bola, para todo mundo que está acompanhando o programa. Estou aqui do lado de fora, né? Muita gente já entrou, resta alguns remanescentes, o pessoal está mais atrasado, mas a movimentação muito boa. 45 mil ingressos vendidos de forma antecipada para esse jogão de hoje à noite, como você bem falou. Fluminense, que lá no Campeonato Brasileiro é o 18º colocado na tabela de classificação, e hoje a missão nada fácil, né, Cacá? Até por 1-0 para o Flu, por exemplo, a decisão vai para os pênaltis. Fluminense, para avançar direto na competição, precisa de pelo menos 2 gols, vencer por 2 gols de diferença. Mas o torcedor está animado, está confiante, vai marcar presença hoje, viu, Cacá? Ah, isso é muito legal. A gente vê atrás da Jéssica a movimentação intensa. 45 mil no Maracanã hoje, Berna? É dia para casa cheia, é noite para casa cheia. Agora, o Fluminense tem um desfalque importantíssimo, que é o Alexander. Acho que a Jéssica vai falar mais sobre isso. Jogador que já foi apresentado no Al-Ahly da Arábia Saudita. Vinha sendo utilizado pelo Mano Menezes, né, Jéssica? Exatamente. O Alexander, né, utilizado até na posição de volante. O Fluminense, nesse momento, tem um problema muito sensível na lateral esquerda, né? O Marcelo e o Diogo Barbosa estão no DM, o Marcelo já fazendo transição, e aí até por isso hoje o Guga vai ser improvisado ali na lateral esquerda. O Alexander é um jogador que até atuou em alguns momentos na lateral esquerda, vinha sendo utilizado como volante, mas já foi vendido para o Al-Ahly da Arábia Saudita, 6 milhões de euros. O Fluminense negocia a saída do jogador, que já não é mais atleta do Fluminense, né? Podemos dizer assim, não vem mais para o jogo, não é mais relacionado, e o Fluminense faz essa negociação. Houve ali uma tentativa do Flu de uma contraproposta, né? Primeiro o Al-Ahly ofereceu 8 milhões de euros, aí o Fluminense apresentou uma contra um pouco mais alta, enfim. Martelo foi batido em 6 milhões do Alexander Joy, cria de Xerém, né? Não faz mais parte do Fluminense. Ô, Jéssica, qual é a situação real do Germancano, hein? Ele sumiu, a gente não sabe depois, quando ele voltar, se ele vai estar em condições e vai continuar fazendo os gols que ele fez no ano passado, porque esse ano ele está numa seca danada. Qual é a situação física dele? O Germancano, assim como o Marcelo, né? O Fluminense hoje tem problemas bem sensíveis do DM, a escalação oficial já saiu e a gente vai falar sobre isso já quando a gente confirmar. O Germancano, junto do Marcelo, é o que o Fluminense trata nesse momento como transição. O problema dele é no pé, né, no pé direito, ele vem sentindo muitas dores, não chegou a ter ali uma lesão muito grave, caso cirúrgico, mas é questão de ligamento, né, Cacá? A gente sabe que é uma dor bem complicada, ainda mais no pé para o Germancano. É um atleta que já está, se eu não me engano, já 6 jogos ou um pouco mais, se eu não perdi as contas, no departamento médico tratando disso, e agora é tratado como transição. A tendência é de que, de repente, no final de semana, no jogo diante do Atlético Mineiro, se ele conseguir fechar essa semana bem e conseguir treinar com o grupo em algum momento, ele volte para a relação. Mas existe um cuidado, uma tentativa de também não fazer com que esse retorno do Germancano se antecipe e o Fluminense perca um jogador importante dentro do elenco. Afinal, né, vira e mexe, acontece uma rotatividade muito grande. A gente fala, eu vi vocês falando, né, do DM do Flamengo, mas o DM do Fluminense também uma rotatividade muito grande. Atletas que ficam lá por muito tempo e quando um sai, acaba que o outro entra. Então existe um cuidado muito grande, ele está na transição. De repente, para os próximos a gente vê ele no banco. Interessante que o Cauã Elias barrou, e não socando, machucado, né? Mas principalmente o John Kennedy. Então, nessa fase Mano Menezes, o titular é o garoto de 18 anos, o Cauã Elias. Com justiça. O Cauã Elias vem jogando mais que o John Kennedy. O John Kennedy fez um ótimo segundo trecho ali da temporada passada, né? Foi peça fundamental na conquista do Fluminense, na Copa Libertadores da América. E o Cano também. O Cano, antes da lesão, já não fazia uma boa temporada. Já não vinha marcando muitos gols.
Ano passado é incrível, né? Ele chutava no meio campo, a bola caía dentro, cobrava escanteio, a bola entrava no gol. Batia nele, a bola entrava. Acho que deu 10 pontos pro Fluminense, uma coisa assim, contra o Corinthians no final de semana, um jogo muito fraco. Só foi 0-0 porque o Hugo Souza fez um milagre na cabeçada dele. O lance mais perigoso do jogo foi uma cabeçada do Cauã Elias, que o Hugo fez uma defesa muito difícil. Lembra que o Arias ficou muito tempo fora e não jogou domingo, inclusive, Copa América, e acho que o Elias é o melhor jogador dessa fase do Fluminense. Antes das escalações, tem alguma coisa? Eu queria perguntar só para a Jéssica. Jéssica, o Alexander saiu, né? Foi vendido, mas eu queria saber de você, porque eu já ouvi dizer que tem sondagens em cima do garoto, do Cauã Elias, justamente por estar jogando, fazendo boas partidas aí, fazendo gols, e eu já ouvi dizer que tem sondagens em cima do garoto. Eu queria saber se chegou alguma coisa ou se é um papo de bastidores aí, se tem alguma coisa disso aí no Rio de Janeiro. Nada de concreto, viu, Gustavinho? De fato, aqui o jogador jovem, com muita personalidade para a posição de centroavante, se destaca e aí chama um pouco mais. As consultas acontecem, né? Mas o Fluminense tem muito a intenção de manter o Cauã Elias, fazer com que ele amadureça no clube, de repente até ganhar um protagonismo, uma possibilidade de fazer com que ele, de fato, né, se torne ainda mais uma joia e se valorize para que o Fluminense depois, sim, venda o atleta de preferência para o exterior, para que ele ganhe uma casca e, enfim, já pensando também no futuro, retornar. Então, nesse momento, só consulta. O Fluminense não tem intenção de vender ou desfazer do Cauã Elias, até porque, olha, meu amigo, se o Mário Bittencourt faz isso, a torcida, acho que para as Laranjeiras, vai lá no CT Carlos Castilho, briga com o presidente, porque a gente falava muito, né, no início da temporada, da média de idade alta do Fluminense. Aí um garoto, uma joia, uma cria, né, vai lá e se destaque, rapidamente é vendido, o torcedor não ia gostar muito, não. O Alexander, até nessa situação, já está há um tempo no time profissional, o torcedor entendeu. Mas acho que o Cauã Elias, nesse momento, é um xodózinho, né? O torcedor não quer ver ele fora daqui. Vamos aos times, Jéssica, começando pelo tricolor das Laranjeiras. Vamos lá, já está escalado de forma oficial. Como eu falei, a questão da lateral esquerda, né, que vem sendo ali um calcanhar de Aquiles na equipe. Afinal, a gente vê no DM o Marcelo e o Diogo Barbosa por lá. E o Guga, que é lateral direito de origem, é quem vai fazer a função, então, essa noite, né? O Keno foi uma baixa confirmada pelo Flu poucas horas atrás. Ele sentiu dores na lombar. E aí é mais uma opção, né, que seria ali para jogar mais como ala pelo lado esquerdo. O Keno não vem para o jogo, tá no DM, assim como o Ignácio, que é o zagueiro, né, acabou de chegar ao Fluminense, acabou tendo uma lesão no menisco do joelho, inclusive vai precisar passar por procedimento cirúrgico. E aí, como a gente falava do German em transição, e o próprio... o próprio Marcelo, que são jogadores que estariam ali um pouco mais próximo desse retorno. Agora, o Kaká, a gente para o meio do Fluminense e ver o Martinelli hoje. O Martinelli, sendo titular nesse time, vai ser o jogador com mais partidas pelo Fluminense em Libertadores, igualando ao 29 no total. O time vai ser esse, já é o oficial. Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Thiago Silva, Thiago Santos e o Guga. No meio campo, André Martinelli e Paulo Henrique Ganso. Na frente, o Arias, o próprio Kevin Serna e o Cauã Elias. A gente lembra que o Ganso e o Arias não jogaram pelo Campeonato Brasileiro, estavam suspensos. E hoje eles retornam e ficam à disposição, então, do técnico Mano Menezes.